Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, as últimas direto do CT para amanhã, São Paulo e Vasco, já 43 mil ingressos vendidos. Atualizações sobre Lucas Moura, Arboleda e possível escalação. Então, vamos embora pro vídeo. É isso, meus amigos, como um flash, vim parar aqui, né? Pois é, jogo importantíssimo amanhã no Morumbi, que aliás deve estar lotado, hein? Já mais de 43 mil ingressos foram vendidos, é o reencontro do São Paulo com a sua torcida. Os últimos 3 jogos o São Paulo jogou fora de casa. Então, são 2 times que chegam em situações diferentes. O São Paulo está em 10º lugar, tem 9 pontos e o Vasco está a 1 ponto da zona de rebaixamento, ou seja, precisa retomar as vitórias enquanto o Dorival quer continuar invicto. 8 jogos sem perder, são 4 empates, 4 vitórias. Por isso, para essa partida, algumas preocupações, né? O Arboleda, ele saiu, sentiu a coxa esquerda no jogo contra o Sport. Ele será avaliado hoje aqui no CT da Barra Funda para saber se terá condições ou não de jogar amanhã. Se não tiver, o Dorival tem as opções, tem o Alan Franco, também tem o Diego. Agora tem outra preocupação também por parte da torcida. O Caio Paulista, uma fadiga muscular, ficou de fora do último jogo, então há essa dúvida se ele será relacionado ou não para o jogo de amanhã. Fato é que a torcida estará presente, o São Paulo está de olho ali na tabela, quer subir cada vez mais, o Vasco sair ali da zona da degola. O que a gente pode garantir é que será um grande jogo com o Dorival buscando aí mais uma partida sem perder, continuando invicto e mesmo com tantos desfalques, né? Quase 10 nomes aí na lista de desfalques, vem conseguindo apresentar um bom futebol, convencendo a torcida tricolor, meus amigos. E os torcedores estão empolgados, hein? Muitos ingressos, como a Lili contou, mais de 40 mil vendidos. É um baita de um jogo também, né? Claro, São bom Paulo. horário também, exato. Né? Boa, Lili, obrigado. São Paulo e Vasco, mais de 40 mil ingressos já vendidos, então a torcida São Paulina vai empurrar o time depois de 3 jogos fora de casa. São Paulo não vai ter o Arboleda, que a gente não sabia exatamente qual a extensão da lesão. Você ainda não sabe? Não sabe, mas assim, vai ser poupado, já preservado na pior das hipóteses, né? Dorival invicto, hein? Mas tudo bem que tem o Beraldo na zaga, né? O que é o novo xodó da torcida do São Paulo. O São Paulo tá muito bem defensivamente com o Dorival, só tomou 2 gols. O Vasco deve mudar o esquema. Ah, você vai falar do Vasco? Graças a Deus. O jogo é São Paulo e Vasco. Ah, graças a Deus. Também até um susto aqui. Vai lá, segue. O Maurício Barbieri pediu desculpas, né? Depois de declarações infelizes, não tá num momento muito bom. Aliás, se perder o jogo, corre risco de perder o emprego, né? O Barbieri. Você acha mesmo? Se perder pro São Paulo, o Barbieri roda? Ele tá a perigo. Mas a SAF não segura, não é outra mentalidade? O Léo, zagueiro, que jogou no São Paulo, conhece muito bem o Morumbi, tá passando algumas orientações ali, falou até do passado dele no São Paulo. Começando a dar os motivos. Mas o Vasco pode ter uma formação diferente, uma escalação diferente pro jogo. Lucas Moura não vai voltar pro São Paulo, ele falou, havia expectativa, né? O São Paulo não sonhava com isso, não vai voltar. E outra coisa, com a contratação do Luiz Araújo, o São Paulo ganha mais R$1 milhão pela formação do talento de Cotia. Tem isso. Informou. Para tentar unir o alho com o bugalho aqui, né? O técnico de futebol, hoje a gente analisa o comando dele, o time que ele treina e as entrevistas, assim, né? Porque são as pessoas que falam depois dos jogos, né? Nessas coletivas e tal. E aí, né, diferentemente dos portugueses, do Abel Ferreira, do Luiz Castro, ou até do Rogério Ceni, que dava entrevistas coletivas sempre, não digo incendiárias, mas que provocavam crises, o Dorival é a antítese disso, né, Tio? É um cara mais... como é que você fala? Qual é a sua expressão? Flat, nota 6. Volume 6. Então o São Paulo tá ali. O São Paulo dele vai indo ali, né? Não perde, não toma gol, ganha aqui, vai ali, e assim o time vai criando casca, né? Então, ganhou no Recife, onde não é fácil, o Sport não perdia uma partida desde fevereiro do ano passado, esse ano só tinha vencido lá, então encaminhou a classificação na Copa do Brasil, jogou uma série de partidas fora, grande, e agora tem uma série de partidas no Morumbi, onde o time vai ter que jogar de uma forma diferente, porque vai estar na sua casa diante dos adversários. E o Vasco é o primeiro desses desafios, o Vasco que só joga o Brasileirão e que se preparou essa semana toda para esse jogo. O Vasco, e de fato, o time dele, o São Paulo, mudou, vai, da água para o vinho. É um time diferente, é um time mais seguro, é um time que sofre menos, é um time que é mais difícil de ser batido.
E acho que isso tá... Arnaldo, o que mudou do Rogério Ceni pro Dorival Júnior? Pro time ficar... Eu acho que mudou. Então assim, Trajano, acho que mudou o ambiente, isso está claro. Se você for ver a cena do vestiário do São Paulo com o Rafinha e Nestor cantando ao seu Valência depois do jogo, Belle de Jour, tal, o São Paulo com a torcida lá no Nordeste, o sorriso, porque tem uma coisa que é preciosa. A gente tá sorrindo aqui sexta-feira, não tá? A gente não tá com uma tromba desse tamanho. O sorriso, a cumplicidade, isso conta demais numa relação de grupo. Vamos ver segunda depois da rodada. Depende do resultado. Mas assim, Tirone, se tem um resultado ruim, você tem que virar a página e passar para a próxima, porque assim é. E o Rogério era uma tempestade constante, tá? Sabe aquele clima-tempo, você vê aquela tempestade com raio. Meu, cara, é muito pesado. E no campo mudou muita coisa também, Trajano. Eu acho que o São Paulo hoje ele joga mais pelo meio, tem mais jogadores no meio, a defesa fica mais protegida, o São Paulo fica mais com a bola, o São Paulo é um time mais cadenciado, joga num ritmo um pouco mais lento, o São Paulo é um time mais frio, muita coisa mudou, né? E acho que os resultados não estão vindo por acaso. O que não mudou, Trajano? O departamento médico do São Paulo continua igual, não sai ninguém de lá. Então o Rogério tinha menos 10, menos 11, o Dorival continua com menos 10, menos 11. Não é que o Dorival recebeu os jogadores, sabe? Porque às vezes um técnico entra, aí sai todo mundo do DM, vem reforços. Não, são os mesmos caras. São os mesmos caras. Então, de fato, esse início dele é bom. E assim, ele não é um técnico espetacular, mas provavelmente ele vive a melhor fase da carreira dele. Ele é atual técnico campeão da Libertadores da Copa do Brasil, né? E depois de ter ficado um tempo parado, de ter assumido o Ceará e o Ceará ter ido bem, o ano passado o Dorival estava procurando emprego, o Ceará foi bater na porta dele e ele reconstruiu a carreira dele nesse período. Então acho que o São Paulo, na troca, e a gente pode comparar com o que o Corinthians está tentando fazer, o São Paulo acertou na troca. O Corinthians deveria ter trazido o Dorival, na minha opinião, eu falei isso já outras vezes, deveria ter trazido o Dorival quando perdeu o Vitor Pereira lá no ano passado. Mas não fez. O provável tricolor para jogar amanhã no Morumbi lotado deve ter Rafael, Rafinha, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista ou Patrick. Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Michel Araújo ou Marcos Paulo, Luciano ou Wellington Rato e Caleri. Depois de 3 jogos longe de casa, o São Paulo volta ao Morumbi para reencontrar a sua torcida. Situação que a partir de agora se tornará bem mais comum. Das próximas 11 partidas da equipe, nada menos do que 8 terão a casa tricolor como palco. Pode ficar à vontade. Bora, Loirão, eu falo muito aqui sobre o jogo de convencer, de convicção. O jogo de você provar que você vive um bom momento. Do lado do São Paulo, esse é o jogo. São Paulo vem com um retrospecto muito positivo depois da chegada do Dorival, venceu bem na Copa do Brasil, jogando um bom futebol, usando jogadores que vieram do banco de reserva. Você citou aqui 3 jogadores, né? O Marcos Paulo, o Gabriel Neves e também o Luciano, que entraram no segundo tempo e jogaram bem e deram ali uma vitória muito importante na Copa do Brasil. E aí é o jogo da confirmação, diante do torcedor, no Morumbi, e um time que está instável no campeonato, que é o time do Vasco. É um bom time? Começou bem, fato. O Barbieri, ele deu uma declaração recentemente pós o jogo que pegou mal aos olhos do torcedor vascaíno. O Vasco também precisa dar uma resposta, mas o São Paulo está com moral. O São Paulo está num momento de aproximação do torcedor. E para ficar melhor, precisa vencer o jogo contra o Vasco. Bom, a gente vai falar mais sobre bem embalado. Desde que Dorival Júnior chegou, ainda não perdeu. Vem de uma vitória importante na Copa do Brasil em cima do Sport. E o Dorival conseguiu encaixar melhor o time, né? Que antes ficava muito com a bola, mas não conseguia produzir tanto ofensivamente. O time com o Dorival melhorou no sentido de ter mais profundidade pelos lados, de chegar até a linha de fundo, cruzar para trás. É uma jogada que tem funcionado, funcionou contra o Corinthians, inclusive no gol do Michel Araújo. Vai enfrentar um Vasco que vem em crise, né? O Vasco vence a primeira rodada, o Atlético Mineiro, de uma maneira até surpreendente, mas depois não consegue outra vitória. E nos últimos jogos tem sido criticado por jogar de uma maneira muito defensiva, abrir mão totalmente da posse de bola. O Barbieri não vai contar com o Andrei, né? O Andrei tá na seleção sub-20 e ele precisa encontrar uma forma de jogar mais equilibrada, que não dependa só de algumas bolas paradas, de um cruzamento em cima pro Pedro Raul. É um time que precisa ser um pouquinho mais produtivo no ataque, construir mais jogadas, a bola precisa passar mais pelo Alex Teixeira, que tem muita qualidade.
E tem um confronto difícil, né? No Morumbi, na casa do adversário, agora o Vasco precisa dar uma resposta. Vai ser um jogaço. Sábado, às 6h30 da tarde. Do Tottenham, que anunciou ali um fim de contrato com o Lucas Moura. O Lucas Moura também agradeceu demais, publicamente, né, esse período que esteve com o Tottenham. Havia até a possibilidade, né, dele poder renovar o seu contrato por mais uma temporada. Mas isso acabou não acontecendo. Todos nós sabíamos, né, a gente sabia que isso não iria acontecer. O Lucas Moura, na tarde de ontem, nas suas redes sociais, agradeceu o Tottenham pelos anos e anos e anos de parceria ali, mas que vai seguir adiante a sua carreira. O São Paulo sempre manteve contatos, né? A gente vem falando isso aqui, né? Na esperança de que se o Lucas Moura voltasse ao Brasil, o São Paulo seria o destino, o primeiro destino que pelo menos o Lucas Moura iria conversar para poder retornar. Mas como o Lucas Moura é um cara que é muito jovem ainda, entende que nesse momento uma volta ao Brasil é improvável. Ele deu uma entrevista para os canais ESPN e falou, né, que nesse momento fica impossível ou improvável um retorno ao futebol brasileiro, porque ele ainda é muito novo, tem uma lenha para queimar e quer fazer um último grande contrato. A gente também vinha falando isso sobre essa questão do último grande contrato do Lucas Moura, que seria a questão financeira, de disputar uma grande liga, de estar fora do Brasil, né, que há tanto tempo que a família dele, né, ele, a família dele, todos estão fora do Brasil, que ele coloca como prioridade a permanência fora do Brasil nesse momento. E aí fica aquela expectativa de onde o Lucas Moura vai jogar. E a possibilidade maior nesse momento, e o que se desenha, MLS, né, o futebol dos Estados Unidos que paga bem, que tem uma liga forte, e também a possibilidade do mundo árabe, né? Eu não gosto muito desse termo mundo árabe, mas o futebol árabe, onde também você tem grandes contratos e sem dúvida nenhuma hoje você tem grandes jogadores, né? Basta ver o Al Hilal querendo contratar o Messi, você vê o Cristiano Ronaldo no Al Nassr. Então assim, é uma liga que tem grandes jogadores. Eu só estou citando os tops aí, né? Fora os outros que estão disputando essa liga e tem a possibilidade também de ganhos financeiramente falando muito grande, e aí seria uma possibilidade que estaria à frente do Brasil hoje para o Lucas Moura. Então o Lucas Moura, sem essa coisa de mercenário e tal, é um jogador que está buscando sua carreira, está buscando o encaminhamento, né, da sua carreira pós 30 anos. Claro, tem muita lenha para queimar ainda, fora do Brasil, e não o Brasil, e não São Paulo. É claro que... Então, pessoal, até o momento já são 43 mil ingressos vendidos. A expectativa é que sejam aí pelo menos 50 mil São Paulinos no jogo de amanhã entre São Paulo e Vasco. O Vasco que vem em um momento conturbado, o São Paulo que vem invicto a 9 jogos. E voltando, né, à sua casa no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o último jogo do São Paulo no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, foi a vitória sobre o Internacional. São Paulo aí com essa provável escalação. O Arboleda é confirmado que não joga, mas também está confirmado, de acordo com a assessoria e departamento médico do São Paulo, que o jogador não teve lesão. Então ele vai ser resguardado aí para futuros confrontos. Acredito que também não vá para a Venezuela, deve jogar apenas aí contra o Goiás no próximo fim de semana. É bom também que dá um descanso para o Arboleda, né? Não só o Arboleda, outro que também pode começar no banco é o Pablo Maia, que já são 10 jogos seguidos como titular, então é possível aí que comece com o Juan, é possível que o Dorival mexa algumas peças. Caio Paulista ainda não está confirmado sua volta, então se ele não jogar deve ser o Patrick Lanza. E aí na defesa vai ficar dúvida se vai ser com o Alan Franco ou o Diego Costa no lugar de Arboleda. O São Paulo aí que enfrenta o Vasco também tem problemas, então tem que aproveitar aí esse caldeirão que a torcida do São Paulo vai fazer e buscar os 3 pontos aí e ficar na parte de cima da tabela. Agora é o momento do mês para aproveitar, né? Dos 12 próximos jogos, 9 em casa, então tem que pontuar, de preferência de 3 em 3, nada de 1 em 1, um pontinho só fora de casa. Em casa, de preferência, a vitória. Ainda falando de São Paulo, já falamos da situação do Arboleda, menos mal, uma boa notícia até que enfim, né? Porque normalmente quando o jogador do São Paulo sai de campo, ele se esborracha, se machuca, fica 6 meses a 1 ano desaparecido, né? Porque no departamento médico não sai ninguém vivo. Mas dessa vez aí uma boa notícia para os lados do Morumbi. Ainda falando de São Paulo, vamos falar de Lucas Moura. Tô atualizando, na verdade eu tô dizendo a mesma coisa há vários vídeos, né? Ele não tá afim. Simples assim. Espera propostas, ao que parece tem propostas do mundo árabe e Major League Soccer. Falou-se Itália, mas não. Os mercados são esses, aí agora acaba o jogador escolher qual será seu destino. Sabe, tem ciência que o São Paulo tem interesse sim, mas para vir para o São Paulo tem que reduzir sua pedida salarial.
O mundo árabe é super compatível com o que ele ganha. E a Major League Soccer também normalmente pagam bons salários. Não nada se comparado ao mundo árabe ou o que ele ganha na Inglaterra, mas melhor do que o que o São Paulo pagaria. Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí se preparando, direto do CT ali, para o confronto contra o Vasco, né? Um clássico nacional, já foi final de Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vasco tem o Léo, né? Esperamos aí que o Léo seja São Paulino de coração amanhã e deixe a Avenida como sempre deixou no lado esquerdo, né? Obrigação, São Paulo tem obrigação, principalmente nesses 2 próximos jogos, em pontuar, de preferência 2 vitórias, e depois os confrontos serão com times mais à frente da tabela. Então, oportunidade de ouro. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Aproveita, deixe seu palpite para o jogão de amanhã entre São Paulo e Vasco às 18h30, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima sexta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.